Certo, boa noite a todos. Obrigada, Roberto. Obrigada, Carolina, pelo convite, né? Um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Quero agradecer também a presença ilustre da Duília, né? É uma honra ter ela aqui prestigiando assim, um pouquinho aí do que eu vou falar. Bom, eu sou astrônoma, né? Tem até alguns colegas aqui. Carolina foi minha caloura, mas eu já trabalho há 10 anos na área de satélite, né, na área espacial, e apesar de eu trabalhar com satélites geoestacionários, né, esse assunto de constelações e satélites de órbita baixa para uso de comunicações, ele tem sido muito discutido dentro da indústria, então a gente acaba se envolvendo, inclusive, né, avaliando a possibilidade de entrar nesse mercado, conforme eu vou mencionar ao longo da apresentação. Então, eu vou compartilhar agora aqui a minha tela, a minha apresentação. Peraí. Vocês estão vendo a minha tela? Não, Érica, não estamos vendo. Não, ainda não. Você clicou lá no Share? Cliquei aqui, né? Você tem que depois escolher a tela que você quer. Fica à vontade. Certo. É no PowerPoint, Érica? No PowerPoint aqui ele não está me mostrando a opção de mostrar o PowerPoint, só um segundinho. Acho que é porque eu tinha mais de um arquivo aberto aqui. Compartilhar de novo. Agora foi. Isso, agora deu certo. Deu certo, Agora né? estou vendo. Certo. Bom, então vou começar, né? Vou falar sobre constelações de satélites, né? O desafio que essas constelações apresentam para a astronomia observacional. Bom, aí eu vou, né, falar assim rapidamente um pouquinho do contexto, né, do contexto histórico, fazer uma introdução sobre a conquista espacial um pouco, né? Vou falar um pouco do início das constelações e o que a gente tem visto aí como desafio para as observações, algumas alternativas que vêm sendo discutidas, né, para contornar esse problema, e aí finalizar aí com um resuminho do que eu preparei para falar para vocês. Como o Roberto falou, né, se vocês quiserem anotar as perguntas no chat ou fazer no final também, fique à vontade. O que eu puder falar, né, o que eu souber responder, vai ser um prazer. Bom, então, né, a gente começou a mandar objetos para o espaço, né, lá no finalzinho da década de 50, né, em 57 a União Soviética saiu na frente, lá na corrida espacial, lançando o Sputnik, que era um satélite, né, de órbita baixa. Ele ficou em órbita há pouco tempo, foi cerca de 3 meses, mas naquela época eles estavam começando simplesmente, né, para avançar na corrida espacial, para mostrar ali um poder, né, tecnológico e conquista, né, do espaço, né, tinha uma disputa muito grande entre a União Soviética e os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, né, 3 anos depois, só que conseguiu lançar com sucesso o seu primeiro satélite, mas já com uma certa relevância até para a comunidade científica, que foi a descoberta do cinturão de Van Allen, que foi com o
o primeiro satélite lançado pelos Estados Unidos. Bom, desde então, né, a gente continuou ali vendo que era possível, né, colocar objetos lá para ser utilizado, e aí começou essa classificação mais organizada, né? Então a gente hoje, né, divide a órbita da Terra em basicamente 3 regiões, né? A região de órbita baixa, que são os satélites LEOs, né, que é Low Earth Orbit, que são os satélites que inicialmente eram só utilizados para monitoramento climático, sensoramento remoto, e aí eles começaram a ser utilizados para a internet, que hoje é aí o grande interesse da indústria de um modo geral, né? E aí tinha os satélites de órbita intermediária, né, os MIOS, que basicamente acomodavam satélites de GPS, e algumas já tinham algumas constelações de MIO também, que eram utilizadas tanto para GPS quanto para comunicações militares. E a área onde a gente opera aí os nossos satélites, que é a região geoestacionária, que são os satélites que ficam aproximadamente 36 mil quilômetros acima da superfície da Terra, que eram os satélites que sempre foram usados para comunicação, né? A gente ainda a maioria das comunicações feitas através de satélites geoestacionários. A gente faz comunicação de TV, telefonia, enfim, uma série de outros serviços aí que ficam mais concentrados nessa região. Aí, só para vocês terem um título de comparação, né? Aqui tem a órbita da Estação Espacial, que fica em uma altitude de 400 quilômetros, ou seja, né, uma órbita baixa. E o esquema aqui, né, de mais ou menos como é que é organizada essa divisão da órbita terrestre. Bom, então, né, como eu falei, né, essa corrida espacial começou lá no final da década de 50, e aí no início as coisas eram feitas assim meio que como testes, né, até que chegar o momento ali que a órbita terrestre foi ficando mais povoada, né. Então até 1960 a gente tinha praticamente só missões experimentais e científicas. A União Soviética tinha lançado 5 satélites da série Sputnik e uma missão lunar. E os Estados Unidos, mesmo tendo começado aí quase 3 anos depois, já tinham lançado 27 satélites. Eles começaram com o primeiro e aí seguiram aí uma série de lançamentos, né? E aí, ainda nesse ano, né, em 1960, eles lançaram o primeiro satélite que foi usado para comunicações, né? Um satélite pequeno, né? Só tinha um transponder, mas já conseguiu emitir sinal aí de comunicações. E aí, comercialmente, veio o Telstar em 1962, que tinha um transponder de banda C, que hoje em dia a gente utiliza muito para comunicações de TV aberta, né, TV de sinal aberto, né, em larga escala. E esse satélite aí foi o marco do início das comunicações comerciais, né. O Brasil, para vocês terem uma ideia, né, ele só foi entrar, né, utilizar, que não era um satélite brasileiro, a gente estava usando um satélite, um serviço terceirizado, né, começou a utilizar o Intelsat 4 em 1974, e aí foi o início do Sistema Brasileiro de Telecomunicações, né, mas a gente só foi lançar satélite brasileiro mesmo só lá na década de 80. Bom, então aí para vocês terem uma noção, né, até o lançamento do Telstar, que eu falei que marcou o início, né, das comunicações via satélite, das comunicações comerciais, a gente tinha 340 objetos catalogados, desses 340, 116 eram objetos ativos, né, que a gente chama de payload. E aí, desses satélites todos ainda em órbita baixa, né? E só em 63 que a gente lançou o primeiro geoestacionário, e aí a população já tinha pulado aí para 527 objetos catalogados, sendo que desses 527, 167 eram satélites ativos, ou seja, né, durante todo o tempo, a gente já tinha problema de objetos no espaço que estavam lá meio que sem utilização e que já podiam causar, inclusive, impacto para observações, mas, né, ainda numa escala muito aceitável, né? Hoje em dia, os números que a gente tem assim, de registro, né, são esses. Assim, já tem mais de 45 mil, né? Esse aqui é o catálogo de maior referência para rastreio de objetos orbitando a Terra, né? Eu peguei esses dados aqui ontem, então o que tinha registrado até ontem, né, era 45.862. Isso aqui dos objetos rastreáveis, tá? Fora isso, aí tem uma infinidade aí, né? As estimativas, dependendo do tamanho dos objetos, passa de 1 milhão de objetos orbitando a Terra. E desses 45 mil aqui que foram catalogados, né, que a gente conseguiu identificar e fazer algum tipo de rastreio, a gente ainda tem 20.878 em órbita da Terra.
E desses aqui, olha, só para vocês terem uma ideia, nessa imagem aqui à direita da tela, são os objetos ativos em órbita baixa, né, que já tiveram, na verdade, que já tiveram ativos aí em órbita baixa em algum momento. Desses objetos aqui, 2.000, são cerca de 3.000 objetos, né? 2.666 hoje estavam ativos, orbitando a Terra só na órbita baixa, ou seja, um número aí bem expressivo, né? Muito maior do que a quantidade de objetos lá na órbita geoestacionária, que é menos de 600 objetos, são 500 e pouco. Então, quer dizer, a órbita baixa ela já é muito disputada, né? A gente já tem muito objeto ali naquela região. E aí, o que acontece, né? A gente tem, com satélites geoestacionários, que são usados majoritariamente para comunicações, a gente tem uma limitação de cobertura, né? Em geral, ele fica parado numa posição orbital e ele consegue atingir uma área que, em geral, depende muito do interesse de quem vai operar o satélite, né? Mas é uma área limitada. Com um satélite só, eu não consigo uma cobertura global. Então, quando a gente tem a necessidade, né, de uma mesma instituição prestar um serviço com cobertura maior, né, global, ou perto disso, então surgiu a necessidade de criar essas constelações, né? Então, uma constelação de satélites é um conjunto de satélites que atua como se fosse um, né? A gente tem que deixar isso claro, porque tem sistemas que são satélites que estão na mesma posição orbital, por exemplo, né? A gente mesmo controla alguns satélites assim, mas eles não são considerados uma constelação, mesmo que seja um número expressivo, se eles estiverem prestando serviços independentemente, né? A constelação ela funciona como se fosse um só. A grande vantagem é conseguir essa cobertura global ou de uma área muito grande, né? Então, aqui como exemplo, tem aqui uma das primeiras constelações que foi a Iridium, que conseguiu essa cobertura global com cerca de 60 e poucos satélites, né? A Iridium até tem um fato aí curioso, que foi um dos acidentes mais relevantes aí na história da conquista espacial, envolveu um satélite Iridium, né? Foi um satélite que entrou em colisão com outro satélite nativo e o satélite explodiu, gerou uma nuvem de debris muito grande. Essa é uma outra grande preocupação que a gente tem com essas constelações, é o risco de colisão, que aumenta significativamente, né, com o crescimento dessas constelações. Então, né, inicialmente, lá na década de 90, começou a surgir, né, essa tendência de fazer constelações de satélites para ter essa cobertura global, mas eram constelações que tinham da ordem aí de 24 satélites. Os primeiros foram os americanos, né, que lançaram esse sistema para fazer um sistema de GPS, né, ter o geoposicionamento com cobertura global. E aí, na sequência, né, como sempre ocorre, outros países resolveram também ter sistemas independentes e próprios aí para entrar nessa era das constelações, né? Então, Rússia, China, Índia, a Europa, né, como a comunidade europeia, como um bloco, né, também lançou uma constelação, e o Japão lançaram as constelações aí na década de 90, mas o interesse era criar um sistema de GPS. E essas constelações, elas tinham no máximo dessa ordem aí de 20 e poucos satélites, né? Depois é que elas foram crescendo. Mas aí a gente chega na era da internet e a necessidade de você ter um mundo conectado, né? E como fazer isso de forma eficiente, rápida e com qualidade, né? Começou então a surgir as ideias de constelações, de usar, né, as constelações para gerar sinal da internet aí no mundo todo. Aí aqui como exemplo eu boto aqui a ideia da OneWeb, né, que é um dos principais players aí nessa história, que eles já têm 74 satélites em operação, mas eles já têm aí uma ideia de lançar muitos outros, aí eu vou falar um pouco mais em detalhe. Então a gente chegou aí nessa nova era das constelações, que a gente chama de mega constelações. A gente ouve falar muito da SpaceX, né, que tem a constelação do Starlink, mas na verdade a gente já tem 14 constelações que vão chegar nesse nível, né, das megas constelações, que tem planos de lançar centenas e até milhares de satélites,
A gente já tem 14 em operação. As principais, né, são a SpaceX e a OneWeb, que ainda não está aí, né? A SpaceX já tem 538 satélites em operação, a OneWeb tem 74, mas ela já tem planos de lançar muitos outros aí, né? Mesmo com algumas controvérsias, ela já recentemente apresentou uma proposta lá para o FCC de colocar 48 mil satélites em operação. E além desses dois, né, que são a gente tem vários outros projetos aí, né, a Amazon tem também um projeto aí que eles chamaram de Kuiper, que pretende lançar mais de 3 mil satélites, e a Starlink, que inicialmente começou com essa ideia de lançar 12 mil, eles já estão falando em lançar cerca de 30 mil satélites aí, provavelmente já visando, né, essa proposta da OneWeb aí de ser mais competitivo. E basicamente o interesse dessas constelações é ter esse domínio, né? Até a gente, em algumas conversas, né, se fala assim, de uma nova corrida espacial, né? Que seria ter esse domínio de cobertura global para a internet. Tem outros serviços também, né? Mas todos eles ligados à conectividade, né? Tem projetos aí para a internet das coisas, tem projetos para armazenamento de dados assim em larga escala, né? Que é algo talvez até que alguns institutos de pesquisa astronômica talvez tenham até interesse, né? De você armazenar dados em quantidade muito grandes, né? Nessas constelações de satélites e de fácil acesso em qualquer lugar. Então, é um mercado novo que vem surgindo, né? E as empresas todas ainda estão avaliando riscos, né? Porque você precisa investir hoje em dia, né? Fazer um investimento muito alto. E como é um negócio novo, tem risco, a gente ainda está aí, tem muitas dúvidas, né? Alguns especialistas mesmo que já estão atuando nessa área, eles ainda têm muita cautela, por isso que ainda está indo até relativamente devagar, né? Se a gente pensar que eles pretendem lançar o OneWeb, por exemplo, né, fala de lançar 48 mil, mas tem 74 em operação, muita coisa pode acontecer. Então, mas à medida que eles forem alcançando cada vez mais sucesso, né, a SpaceX, por exemplo, a cada lançamento aí ganha mais visibilidade, mais confiança aí dos investidores. Então, a tendência realmente é que essas constelações venham realmente para ficar. Ou seja, a gente tem que aprender a conviver com elas de alguma forma. E aí, mas aí o que acontece, né? Para quem está olhando para o céu, querendo ver o céu natural, né? A gente tem agora um novo problema, né? Então, como eu falei, né? Esses objetos já estavam lá, já tinha objeto orbitando a Terra que já podia causar essa interferência. Então, mesmo antes dessas megas constelações, né? A gente já podia acontecer imagens como essa aqui. Essa aqui, por exemplo, é um exemplo que foi uma imagem que foi feita em 2018, durante uma chuva de meteoros, e a gente já via aqui, né, a interferência de satélites, provavelmente de constelações aí dessas primeiras, né, que foram lançadas lá antes da Starlink. E aqui, claro, que é uma montagem, né, eles fizeram vários frames aqui para construir essa imagem, mas a gente vê aí que o brilho dos satélites, desses satélites artificiais, ele realmente tem uma interferência muito grande numa imagem astronômica. Aí, só para você ter uma ideia, né, os primeiros satélites da Starlink, ainda quando eles estavam na fase de transferência, ali em torno de 300 km de altitude, eles chegam a ter magnitude da ordem de 2, que é comparável à magnitude da estrela Polaris, que é a alfa da constelação Ursa Menor, ou seja, são realmente muito brilhantes, né? E eles não ficam na altitude de 300 e poucos quilômetros, né? A órbita do Starlink é da altitude ali de 550 quilômetros mais ou menos, mas ainda assim eles permanecem muito brilhantes. Aqui uma outra imagem, né, feita por um observatório na Alemanha, que estava observando um aglomerado de galáxias, e aqui também fizeram uma montagem para mostrar, né, o efeito desses objetos aqui, né. Aqui essa imagem foi feita, essa observação foi feita logo após um dos lançamentos do Starlink, de um conjunto de satélites. O que a gente vê é que eles deixam realmente um rastro muito brilhante e, quer dizer, pode, dependendo do que você está, qual é o objetivo dessas observações, é um estrago total, né? Você não vai conseguir aproveitar quase nada dessas imagens. E aí a comunidade científica começou a se preocupar muito com isso, né? Tentar fazer algum tipo de manifesto, né? Para
lidar com essa situação, e um dos estudos que foram feitos já mostra aqui, por exemplo, olha, esse estudo aqui feito por McDowell, que os satélites da Starlink já ainda com um número, né, bem abaixo do que eles pretendem lançar, já tem uma representatividade muito grande para esses objetos de órbita baixa aqui, ó, né? A gente vê aqui em azul a representação dos satélites de Starlink, eles aumentaram assim consideravelmente a população, que já na verdade o Starlink ele já está quase que dominando aí, assim, por instituição, né, o número de objetos aí em órbita baixa. Então é realmente algo muito preocupante para a astronomia observacional. Aqui eu coloquei uma outra imagem que foi feita por um astrônomo brasileiro, o Gabriel Rick, eu pedi a autorização dele para compartilhar aqui com vocês. Ele também fez essa exposição aqui lá do LNA, né, mostrando os satélites que apareceram na imagem, né. E aí ficou uma coisa muito comum. Eu imagino que vocês aí que trabalham com divulgação devem ter recebido muito questionamento dessas imagens, né. Eu mesmo que os amigos e alguns conhecidos da época dos lançamentos, assim, dos primeiros que foram esses rastros muito brilhantes, né, me mandaram imagem, áudio, falando, olha, eu vi isso aqui, será que é um disco voador e tudo mais? Então, quer dizer, além do problema, né, para a comunidade científica, né, de fazer essa separação de objetos, até para o público de um modo geral, vai estar gerando uma confusão. No dia de uns lançamentos, acho que foi um lançamento de maio, se eu não me engano, do Starlink, uma amiga me mandou uma imagem dessa e falou que os pais dela estavam numa região afastada, assim, no interior, e achando que tinham visto o disco voador. Aí me pediu uma explicação, eu fui lá, peguei os dados, mostrei, falei, olha, isso aqui são satélites artificiais e tal. E aí, assim, no que eu fui mandando o link para ela me falou que os pais já tinham pesquisado, já tinham visto comunidade de pessoas falando que eles iam usar isso como justificativa, mas que, na verdade, eram os discos voadores. Então, ou seja, o problema assim vai se desdobrando, né? E a gente tem que, para quem trabalha, principalmente para quem trabalha com divulgação, tem que estar aí atento ao que está acontecendo nesse movimento, porque com certeza vai gerar aí muito questionamento, né? Mas aí, voltando aqui para a parte científica, dentro desses estudos que estão sendo feitos, né, para observar o impacto, já se perceberam que algumas regiões, né, algumas situações são mais críticas, estão mais sujeitas a essas interferências. Então, aqui nesse mesmo estudo que foi apresentado lá por esse pesquisador McDowell, ele fez esse levantamento mostrando que os satélites, que as observações que são feitas ali perto do horizonte e perto do horário do crepúsculo são muito mais afetadas pelo brilho desses satélites. E aí, obviamente, também quanto maior tempo de exposição você precisa usar para obter as suas imagens, maior vai ser o impacto desses satélites. Então, algumas missões, elas são muito mais afetadas, como, por exemplo, as pesquisas de objetos transentonianos e também as redes de monitoramento de objetos que se aproximam da Terra, né, de pequenos meteoritos, enfim, toda essa rede de observação, elas vão ter aí um desafio muito maior. E também missões que fazem varredura do céu como um todo, como, por exemplo, o caso de uma câmara do LSST, que pretende entrar em operação em 2022 para fazer estudo de energia e matéria escura. Eles pretendem varrer o céu, se eu não me engano, acho que a cada 3 noites, fazer uma varredura para esse estudo. E aí, quer dizer, eles vão no meio do caminho se deparar com o efeito desses satélites, né? Então, realmente é uma coisa muito preocupante. E além das imagens de telescópios, a gente ainda tem um outro problema, que é a interferência nas ondas de rádio. As comunicações via satélite, elas são feitas, né, na faixa do rádio, né, que também tem a área da astronomia, de radioastronomia. E aí começa um problema, porque você tem uma faixa, um recurso que é limitado, que é o espectro ali na região do rádio, e a demanda está crescendo muito, né? Quanto mais satélite, para evitar interferência, você precisa dedicar bandas de comunicação para cada satélite. Chega um momento que satura, você não tem mais, então é uma disputa mesmo, né? Dentro da própria comunidade de operação de satélites, a gente já enfrenta esse problema. Por exemplo, agora a gente está passando por um processo que o FCC decidiu
liberar parte de comunicações que é feita para satélites, né, para comunicações de TV e tudo mais, que é a banda C, está liberando para uso da rede de 5G, porque também é um mercado que vem crescendo muito. Então, quer dizer, vai entrar em uma disputa, e aí quem tem mais força para ganhar essa briga, né? Então, aí, como exemplo da importância da radioastronomia, né, recentemente foi divulgada a primeira imagem, né, que foi construída de um buraco negro, que foi obtida com observações na frequência de rádios. Então, é de extrema importância proteger essa região para a pesquisa científica, né, proteger essa faixa do espectro ali para a pesquisa científica. E aí, o que o pessoal da indústria tem feito, né, sobre isso? Inicialmente, né, como eu falei, o Starlink ele ganhou aí grande notoriedade, acho que também por conta do fundador da empresa, né, que é o Elon Musk. Ele atua em outros setores, é uma pessoa que está sempre na mídia, muito comunicativa. Ele um pouco polêmico também, né? Inicialmente eles agiram com um certo descaso, falaram que isso era de baixo impacto, que os objetos eram de brilho fraco, que a comunidade científica já sabia lidar com isso. E aí teve até um fato curioso, né, que o Elon Musk também fez um projeto de lançar um carro, né, para o espaço. E aí, logo depois do lançamento disso, apareceu um objeto brilhante que foi chamado de mini-lua. E aí, uma das suspeitas era de que seria esse carro que o Elon Musk tinha mandado para o espaço. E a primeira resposta dele foi: não é meu, não tenho nada com isso. Mas, enfim, os estudos foram mostrando as evidências nas imagens, né, de que os satélites eram realmente muito impactantes para as observações, então não tinha como negar, né? Aí já estava na fase de apresentar os fatos. A comunidade científica começou a se movimentar para discutir esse problema. A IAU criou um comitê para falar sobre isso, né, e discutir e propor algumas soluções. Eles criaram essa divisão aí dentro desse comitê, né, chamado B7, onde eles estabelecem ali, né, algumas diretrizes, e aí tentando se aproximar da indústria, né? Aí nesse movimento a SpaceX resolveu dar ouvidos para a comunidade científica. Foram criados alguns working groups, eles estão discutindo isso e tentando propor algumas soluções. E aí uma das alternativas que eles apresentaram primeiro foi um projeto chamado, uma técnica, né, chamada DarkSat, que eles tentavam obscurecer o satélite, cobrir a parte brilhante do satélite com uma camada escura, um material escuro, para diminuir o albedo do satélite, né, para diminuir a refletividade do corpo do satélite. E aí eles ficaram muito entusiasmados, porque antes do lançamento, né, eles se propuseram a começar a lançar a partir de março desse ano os satélites já com essa tecnologia de DarkSat. E antes de lançar, os estudos mostravam que isso teria uma redução significativa no brilho dos satélites. Mas depois dos primeiros lançamentos desses satélites com DarkSat, o que os cientistas, o que a comunidade científica observou é que ainda era irrelevante. A magnitude do satélite passou de 6,7 para 7,6. Ou seja, ele fica um pouco mais ofuscado, né? Fica um pouco mais apagado, mas está longe de ser invisível, principalmente para telescópios mais sensíveis, né? O olho nu pode até ser que eles não vão ficar tão visíveis, mas principalmente para projetos aí que estão trabalhando com telescópios grandes ou com muito tempo de exposição, ainda é muito brilhante. Então, aqui tem um artigo que foi publicado mostrando justamente a evolução dos satélites da Starlink antes, durante e depois aí da implementação dessa tecnologia DarkSat, que a gente vê, né, esse risco brilhante aí, que ele fica um pouquinho mais fraco, mais para uma imagem astronômica que feita com uma qualidade aí que nem é das maiores, e ainda é muito brilhante. Ou seja, se você está observando, se esse satélite cruzar o teu campo de visada, ele vai causar ainda muito estrago, ou seja, essa tecnologia não foi suficiente para resolver o problema. E aí o que eles fizeram depois? Então agora estão propondo colocar no satélite uma espécie de guarda-sol,
é uma tecnologia que eles chamaram de VisorSat, que basicamente é colocar alguns painéis que faria com que a luz do sol, né, não incidisse no corpo do satélite, evitando a reflexão deles aí e causando brilho. Aí o que acontece? Primeiro que isso aí não resolve o problema dos satélites que já foram lançados, que infelizmente eles só começaram a pensar nesse problema, né, e tentar chegar num acordo para a solução depois depois que o problema já estava evidente, né, ou seja, esses primeiros satélites já não vão ter, não tem como se adequar a essa tecnologia. As outras empresas, né, principalmente a OneWeb, que vai lançar aí milhares de satélites, não se pronunciou sobre o uso dessa tecnologia, ou seja, por mais que a SpaceX esteja investindo nisso, você não tem como garantir que as outras organizações, as outras empresas vão fazer o mesmo. E aí, então, quer dizer, a gente ainda não sabe e ainda não tem resultados, né, ainda não tem publicações mostrando a eficiência desses satélites. Eles estavam pretendendo começar a lançar esses satélites com esse VisorSat agora, mas provavelmente deve já ter atrasado um pouco aí, até por conta da pandemia. Então, a gente ainda está sem saber se isso aqui vai realmente minimizar o problema. E provavelmente isso tem toda uma mudança, né, de projeto, custo, até de controle dos satélites com esses sensores, então é algo que precisa ainda ser estudado. E aí, para o problema da radiofrequência, o que acontece? Né? A gente tem aqui na divisão, a UIT, que é a União Internacional de Telecomunicações, ela é quem faz a coordenação, a divisão, a distribuição das faixas de frequência para a utilização do espectro. Mas como é que funciona? A UIT, ela determina, né, ela divide a faixa para uso por tipo de utilização, né, científica, comercial, militar, e também por país. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a UIT delega a coordenação disso para a Anatel. Então, se eu, né, por exemplo, quero lançar um satélite para prestar serviço de comunicação aqui no Brasil, é a Anatel que vai me autorizar a fazer isso ou não. E aí, em geral, o que eles fazem? Eles, dentro dessa divisão, né, a faixa que é reservada para pesquisa científica, a faixa que é reservada para comunicações, eles pedem que haja acordo para a utilização dessas frequências. Só que o que a gente vê é que as faixas de frequência que são utilizadas para a radioastronomia, ela fica ali numa região, né, que eles chamaram aqui de essa região de sanduíche, né? Então, ela fica ali muito disputada, porque fica no meio da região onde esses satélites ativos vão ser operados. E aí a OneWeb e a Starlink, né, que são aí os principais players nessa história, concordaram em utilizar faixas de frequência mais baixa para evitar os problemas de interferência na radioastronomia, mas isso ainda não é suficiente, porque como eles também vão precisar de estações terrenas, né, para receber esses sinais, tem ainda o problema da irradiação desse sinal. Então, ele tem uma interferência e que isso não está sendo levado em conta. E aí, nessa disputa, como essa faixa do rádio ela é assim massivamente utilizada para as comunicações, a comunidade científica não tem força, não tem ainda uma representatividade muito forte para disputar isso lá junto ao UIT. Então, a IAU, né, acho que já tem se organizado para tentar proteger ali seu espaço, mas é algo aí que está realmente, eu acho que diria até que está em maior risco até do que as observações telescópicas, porque é uma sub-área, né, dentro da pesquisa científica. Então, assim, né, assim, de um modo geral, o que a gente tem? Né? A gente está realmente diante de um grande desafio. É uma tendência, né, do mercado, e apesar desses desafios, né, a gente tem que ter um certo cuidado, porque se de um lado eu tenho um interesse científico, do outro lado a gente tem o avanço tecnológico, que também vem com uma demanda da sociedade, né, por ter conectividade hoje em dia, né, a gente até está vivendo num momento que isso é de extrema importância, né, todo mundo quer estar conectado. Essa solução de utilização de satélites de órbita baixa, ela traz uma solução com uma eficiência maior, porque esses projetos eles têm uma latência bem mais baixa do que a utilização de satélites geoestacionários.
Então, a gente precisa achar uma solução que acomode, né, que seja boa para todos. Aí, uma das propostas que vem sendo feitas foi que, já que essas instituições estão, né, invadindo o espaço das pesquisas científicas, então que eles financiem missões de telescópios espaciais. A SpaceX foi aberta a isso, né, recebeu aí com bom grado, se prontificou a investir nisso, mas obviamente que eles provavelmente não vão querer fazer isso sozinhos, né? Então precisa ainda aí de uma organização de outras instituições, talvez até de alguma interferência governamental, né, para controlar esse tipo de coisa, e ainda assim não vai resolver o problema como um todo, porque a gente tem vários projetos aí de observações em andamento, em construção, né, como é o caso, por exemplo, do LSST, e o que vai se fazer com todo esse esforço que já foi feito, né? Então, ainda é preciso aí pensar em soluções mais viáveis, né? E, por outro lado, uma das soluções que foi apresentada, que foi esse escurecimento dos satélites, ele tem um ponto negativo, que você fazendo isso, você também impede que esses satélites sejam observáveis, né? Então, por exemplo, o que acontece hoje, quando a gente os satélites eles não estão mais em controle, é muito comum a gente também utilizar imagens de telescópios para fazer rastreio desses objetos quando eles não estão mais emitindo sinal. Então, escurecendo esses satélites, isso pode causar um problema se eu precisar utilizar imagens de telescópios para rastrear esses objetos, né? Então, é algo aí a se pesar na hora de pensar na solução. Para a questão da radioastronomia, uma das alternativas que tem sido discutidas primeiro, né, é o fortalecimento da importância da radioastronomia, né, e de dar voz para a comunidade científica para manter esse espaço, e também criar essas normas de silenciamento tanto para as frequências de uplink, né, que é para a comunicação do que já está no espaço, e também para a distribuição desse sinal aqui na Terra, para evitar que tenha interferência nas estações de observação. E aí o ponto que eu acho mais importante é justamente que já deveria ter sido feito, né, que é pensar em soluções antes que o problema fique muito grave, né, porque a gente, quando fala a gente como raça humana, né, a gente tem tendência a só pensar em solução quando o problema já está muito grave, né, a gente, até dentro desse contexto espacial, né, a gente tem aí um grave problema, um outro grave problema, que é a questão do lixo espacial, né, que é uma área até que eu atuo bastante, que foi justamente, hoje em dia, né, virou um problema muito grave justamente porque a gente começou a utilizar o espaço sem se preocupar com isso, até chegar no momento que ficou extremamente crítico. E agora a gente está passando por isso novamente, né, com um impacto aí grande para a comunidade científica. Então, realmente é preciso que esses comitês que foram formados aí pela IAU e por outros órgãos aí científicos, que eles ganhem força, que consigam aí juntos encontrar uma solução, né? Tem algumas críticas aí nesse meio, porque como a SpaceX ela, se aproximou da comunidade científica para pensar em soluções, né? Até para melhorar um pouco a imagem deles aí com essa questão e tudo mais, eles foram, a própria EU foi um pouco criticada porque parecia que né, que eles estavam meio que fazendo um acordo com o inimigo, mas na verdade aqui não tem muito jeito, né? Precisa ter realmente essa aproximação, essa conversa, mas não pode ficar limitado à SpaceX porque eles não são os únicos aí que estão lançando muitos satélites. A gente precisa realmente envolver aí todas essas organizações e provavelmente ter normas e regulamentações aí monitoradas pelas instituições governamentais, porque para não ficar algo que dependa da boa vontade aí de algumas empresas, né? Bom, então é